Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Cardoso de LP1. Espero que estejam todos bem, estejam conseguindo aproveitar e desfrutar da disciplina, né? E hoje a gente vai para essa videoaula que a gente vai introduzir um assunto bem importante, né, nessa unidade, são as estruturas de repetição. Então, bora lá. Bom, o que são as estruturas de repetição? Também são chamadas de laços de repetição, loops, né? Basicamente consistem em recursos que vão ser fundamentais em algoritmos e nas linguagens de programação, e esses recursos vão permitir que a gente execute repetidamente um bloco de código enquanto uma determinada condição for verdadeira. Tá? Então, essa consiste basicamente em uma forma de executar um bloco de comandos várias vezes, né? A quantidade de repetições que pode ser indeterminada, né? A quantidade de repetições que a gente vai executar em um programa pode ser indeterminada, porém necessariamente finita. Então essas estruturas são utilizadas amplamente, como a gente vai trabalhar, para automatizar tarefas que seriam repetitivas, tornando os programas bem mais eficientes e reduzindo a necessidade de escrita de manual, né, de comandos repetidos. Então, vamos permitir que a gente pegue um trecho de código e execute ele N vezes, né, baseado numa condição que será testada. Tá? Cada repetição é chamada de iteração. Bora lá. Tem alguns tipos de estrutura de repetição que a gente vai abordar ao longo dessa disciplina ainda. Repetição com teste de saída no fim do laço, né? Ou seja, pelo nome a gente já percebe, então a gente vai ter uma repetição e a gente vai testar a condição para verificar se continuamos executando ou não o trecho a ser repetido no final do laço. A gente tem também repetição com teste de saída, estrutura de repetição com teste de saída no início do laço, ou seja, a gente testa, verifica a condição, se a condição for satisfeita, for verdadeira, a gente executa as instruções e assim por diante. Então, essas são bem similares, só que um teste é realizado no final do laço e outro no início do laço. Tá? Essas estruturas são utilizadas quando a quantidade de vezes que a gente tem que repetir um bloco é indeterminada. Então, os testes que a gente vai fazer, ou no final ou no início do laço, é que vão determinar se a gente continua executando as instruções que estão no bloco de repetição. Também a gente tem um outro tipo de repetição, a repetição controlada por contador, como a gente vai ver mais adiante, e ela é utilizada quando a quantidade de vezes que um bloco deve ser repetido já é conhecida, né? Já é determinada. A gente sabe quantas vezes vai precisar executar aquele bloco, então a gente usa esse cara. Bom, hoje a gente vai tratar basicamente desse primeiro tipo aqui, que é a repetição com teste de saída no fim do laço, tá, pessoal? Então vamos lá. Um probleminha para a gente perceber como é que essa estrutura, né, esse recurso vai funcionar. Então, problema, é um grande problema, né? Comer todas as batatas de um saquinho de batatas fritas. Então, vamos criar um algoritmo para solucionar essa problemática, tá? Vamos pensar lá em português estruturado. Então, a gente vai ter as marcações de início e fim, que vão demarcar o nosso algoritmo no português estruturado, beleza? E aí, dentro do início e fim, a gente tem só as instruções que a gente vai executar. A primeira delas, que não está envolta numa estrutura de repetição, ela continua com a mesma estrutura sequencial que a gente está trabalhando, é a instrução de abrir embalagem. Bom, beleza, abrimos a embalagem da batata e agora sim, vamos às novidades, né? Aqui está a instrução faça enquanto, ou do while em inglês, né? Faça enquanto. Faça tudo o que tiver aqui dentro, ou seja, todas as instruções que a gente vai ainda escrever, mas enquanto o teste no fim do laço, por isso que a gente fala que é o teste no fim do laço, então faça as instruções que vão estar aqui dentro enquanto essa condição testada for verdadeira. Então, enquanto houver batata no saco, eu fico repetindo essa instrução. Quais são as instruções que vão estar dentro do nosso bloco de repetição? Pegar uma batata, comer a batata, e aí a gente testa. Então, iniciou o nosso programa e falta só depois, fora da estrutura de repetição faça enquanto, ou do while, a gente tem ainda a última instrução que é jogar o saco no lixo. Bom, vamos ver aqui o fluxo. Como é que funciona isso?
Então, a gente inicia, executa essa instrução não está dentro do bloco de repetição, é executado uma vez só. Beleza, e aqui as instruções que vão estar dentro do faça enquanto, ou do while, são essas, e essas são as instruções que serão repetidas. Então, entramos no bloco de repetição, faça o quê? Executa a primeira instrução, pegar uma batata, depois a segunda instrução, comer batata. Cheguei no teste, enquanto houver batata no saco, se isso aqui for verdadeiro, eu volto lá para o início e executo novamente. Então, esse é o fluxo de execução. Entro no bloco de repetição, executo as instruções, né, com essa estrutura de repetição com teste no fim do laço, e no final da estrutura é que eu testo. Enquanto, aí vejo, isso aqui é verdadeiro, a batata no saco é verdadeiro, então eu volto lá para cima e executo de novo. Bom, vai estar um dado momento, isso aqui não vai ser mais verdadeiro, eu vou ter comido todas as batatas, e quando for falso, bom, eu saio da estrutura de repetição e executo as instruções que vem abaixo, no caso, jogar o saco no lixo. E fim do algoritmo. Beleza, pessoal? Bem simples. Então, eu entro na estrutura de repetição, executo as instruções que estão internas a ela, testo. Se o teste resultar em verdadeiro, eu volto lá para cima e executo de novo aquelas instruções. E fico nesse loop, né, nesse laço de repetição, até que essa condição, esse teste vai ser falso, ou seja, ela não vai ser satisfeita, essa condição, e aí eu saio, eu quebro o laço de repetição e executo e sigo o fluxo abaixo de instruções do meu programa, beleza? Do meu algoritmo. Tranquilo, deu para ter uma ideia lúdica de como é que funciona com esse problema das batatinhas fritas. Então, vamos seguir. Agora, características desse tipo de estrutura de repetição. Bom, a estrutura faça enquanto, né, ou do while, repete a execução de um conjunto de instruções enquanto uma condição for verdadeira. Aquela condição que a gente vai testar lá no final do laço, enquanto ela for verdadeira, eu volto e fico executando a instrução que está dentro do bloco de repetição, beleza? A condição, como a gente já destacou, é testada após a execução do trecho de comandos de um programa que será repetido, e isso nos leva a crer que o trecho vai ser executado pelo menos uma vez. Né? Por quê? Porque como o teste é no final, eu entro na estrutura de repetição, executo as instruções e só aí eu testo, né? No final, se a condição ainda é satisfeita ou não. Beleza? Então, essa é a característica básica da estrutura de repetição do while ou faça enquanto, tá? Vamos lá, vamos ver um problema exemplo aí para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Bom, escreva um algoritmo para calcular a idade que várias pessoas tinham em um determinado ano de referência. Esse cálculo deve ser executado a partir do ano de nascimento de cada pessoa. Beleza, então a gente vai pedir, a gente vai ter que entrar com esse dado, ou seja, o ano de referência, a gente vai ter que ler, criar uma mensagem para solicitar esse dado e o usuário vai entrar. Ano de referência é 2020. Que idade eu tinha em 2020, por exemplo. Beleza. Então, o algoritmo inicialmente solicita o ano de referência e logo após ele deve ler o ano de nascimento de uma pessoa. E a partir daí calcular e escrever a idade que a pessoa possuirá ou possuía no ano de referência. Então, por exemplo, se a gente botar 2040, né, e aí colocar a data, o ano de nascimento de cada um de nós, basicamente o algoritmo vai ter que calcular quantos anos a pessoa que nasceu, por exemplo, em 2010, vai ter em 2040, ou seja, vai ter 30 anos. Perfeito? Então, pegar o ano de referência, que é o que vai ser lido uma vez, e diminuir do ano de nascimento da pessoa para saber qual é a idade que ela vai ter naquele ano de referência. Tá claro? Acho que está tranquilo de entender, né? Depois, exibir uma mensagem, outra pessoa, um sim, dois não, e solicitar a resposta para a pergunta. Caso o valor informado seja 1, ou seja, eu quero calcular a idade de uma nova pessoa, então o algoritmo tem que repetir a leitura do ano de nascimento de outra pessoa e calcular essa nova idade. Caso contrário, aí deve ser encerrado. Então, depois de a gente fazer esses cálculos aí da idade, no final a gente tem que ler um novo dado para ver se a gente continua executando ou não, que vai ser o nosso teste.
o teste no final do laço para saber se a gente continua, se a gente vai pedir para executar as instruções novamente ou não. Qual é o teste? A gente vai verificar, vai pedir. Deseja calcular a idade de outra pessoa? Se o usuário digitar sim, então eu vou lá e vou verificar. Bom, é sim, então eu quero que ele volte e execute a instrução novamente, e esse vai ser o teste que a gente vai fazer. Beleza? O 1 vai ser o sim e o 2 não. Vamos embora. Exemplo de execução do problema, só para a gente entender melhor ainda. Então, informe o ano de referência, por exemplo, 2020. Entrou com o ano de referência. Então, a gente vai calcular a idade que as pessoas teriam, né, ou tiveram em 2020. Aí, informe o ano de nascimento. 1980. Então, a pessoa se nasceu em 1980 e em 2020 ele tinha 40 anos. Perfeito? Outra pessoa, o usuário digitou sim. Quer dizer que a gente vai ler novamente o quê? O ano de nascimento. Perceba que o ano de referência não vai entrar no nosso loop. Ele tem que estar fora, ele não vai ser repetido. O que vai ser repetido são as instruções a partir do ano de nascimento, depois a gente calcula a idade, depois a gente vai verificar se a gente continua ou não dentro da estrutura de repetição. Bom, aí aqui digitou 1, beleza? Informe o ano de nascimento, 1990, idade que a pessoa que tem o ano de nascimento de 1990 tinha em 2020, 30 anos, que é o cálculo que a gente fez, né? 2020 menos 1990. Outra pessoa, 1 para sim, 2 para não. O usuário digitou 1. Então, novamente, ele vai pedir, informe o ano de nascimento, colocou 1985 e calculou. Bom, a idade que um cara que nasceu em 1985 teria em 2020 são 35 anos. Outra pessoa, 1 sim, 2 não, 2. Terminou, encerra o programa. Beleza, pessoal? Bora lá. Vamos agora montar o algoritmo. Como é que a gente monta esse algoritmo para depois escrever isso em C? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, início e fim, aqui no português estruturado, depois a gente vai falar do chato rapidinho, início e fim. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para o usuário digitar o ano de referência. Então, a gente tem o comando escreva, que vai ser aquele comando de digite uma mensagem para orientar o usuário. E o usuário, ao digitar um valor, a gente vai atribuir esse valor que ele está digitando aqui pelo teclado na variável ano-ref, que a gente colocou aqui. Então, leia ano-ref. Então, aquele 2020, que a gente tinha no exemplo anterior, seria atribuído ao ano-ref. Beleza? Bom, a partir daí, a gente tem o quê? Só instruções que podem ser repetidas, né, pessoal? O ano de referência não vai ser repetido, então a gente vai sempre calcular baseado no ano de referência, ou seja, não tem repetição, é uma vez que a gente vai trabalhar com ele. Agora, tudo que tiver aqui dentro desse loop aqui, faça enquanto, do laço de repetição faça enquanto, vai ficar repetindo. Vai repetir até quando? Bom, enquanto a resposta que eu obtiver for igual a 1, eu vou ficar repetindo as instruções que vão estar aqui dentro. Quais são as instruções que vão estar aí dentro, pessoal? Vamos lá, vamos lembrar. Bom, a gente pedia para o usuário entrar com o ano de nascimento. Então, a gente vai ter que colocar um comando escreva, né, que vai ser um printf lá no C, escreva ano de nascimento. Beleza. Ao digitar o ano de nascimento, esse ano de nascimento tem que ser atribuído a alguma variável. Qual é a variável? Então, vai utilizar o leia, que é o scanf, vamos se lembrar. Ano de NASC. Então, o usuário ao digitar o valor aqui, a gente vai atribuir o dado que vai entrar no teclado para a variável ano NASC. Beleza. O que a gente tem que fazer? Bom, a gente já tem o ano de referência, que é fora do loop, né? Ano ref, e também nós já temos o ano de nascimento dessa iteração aqui. Bom, agora é calcular a idade que o usuário ia ter. Então, fazer o cálculo da idade recebe ano de referência, que é aquele ano que o usuário digitou lá no início, menos o ano de nascimento, que é o ano que a gente vai poder ir alterando, né, dependendo da resposta do usuário. Bom, calculei a idade recebe ano de ref menos ano NASC, escrevo ela, printf, escrever a idade. Tranquilo até aí. E agora vem o último passo. Bom, quem é esse RESP aqui? A gente não leu o RESP ainda, a gente precisa ler esse dado que vai ser inserido pelo usuário. Então, a gente vai ter que fazer o quê?
escrever aqui, novamente um comando printf, um comando de escreva, dizendo, e aí, quer que eu calcule para outra pessoa? Se tu quiser, tu digitar 1 para sim, se tu não quiser, 2 para não. Beleza, está esperando aqui o usuário digitar alguma coisa, aí digitou e a gente vai jogar o dado que vai digitar, que vai ser 1 ou 2, né, para dentro da variável resp. E agora a gente tem essa variável inicializada e vai testar aqui dentro. Enquanto o resp, quando o usuário digitar uma resposta com valor 1, eu vou ficar executando esse loop aqui do faça enquanto, essas instruções que estão dentro do loop. Perfeito, pessoal. Barbadinha? Tranquilos? Importante que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Então, tirei o ano de referência fora da estrutura de repetição, porque ele não tem que ser repetido, segundo o nosso exemplo de execução. E aqui sim, tudo que tiver dentro do bloco faça enquanto, essas são as instruções sendo repetidas. Escreva ano de nascimento, leia ano NASC, cálculo da idade, né, que o cara vai ter no ano no ano de referência, né, dado o ano de nascimento dele, escrever a idade e depois perguntar, deseja calcular outra pessoa, 1 para sim, 2 para não, e atribuir esse dado que será entrado pelo usuário para a variável resp. Enquanto o resp for igual a 1, eu fico executando isso aqui. Beleza? Vamos ver como é que a gente representa isso no Chapan. Bom, aquelas estruturas básicas no Chapan de instruções únicas são iguais, né? Escreva ano de referência, leia ano de ref, que são essas estruturas que estão aqui no português estruturado. E beleza, agora a gente vai ver uma nova forma geométrica que é utilizada para representar o faça enquanto, aqui no português estruturado. Como é que é essa estrutura? Bom, é esse L aqui, tá? Isso aqui representa, essa estrutura em L representa o faça enquanto. Então, todas as instruções que estiverem margeadas por esse L aqui, vão ser essas instruções internas que vão estar aqui dentro. Beleza? Bom, e onde vai meu teste? Meu teste, como estrutura de repetição no final do laço, então o teste aqui embaixo. Então, essa estrutura em L vai ser o diagrama, né, a representação gráfica no Chapan para a estrutura do while ou faça enquanto, e o teste que eu estou verificando, que eu estou validando nessa estrutura, que aqui é do lado do enquanto, vai ser aqui embaixo que a gente vai colocar, beleza? Então, quando vocês verem essa estrutura, esse diagrama no Chapan, vocês vão olhar e vão dizer, bom, isso aqui é um faça enquanto, é um do while. Por quê? Porque esse L o L está aqui e a condição testada está sendo validada lá embaixo, né? Lá no final do L, beleza? E o que vai aqui dentro? Aqui dentro, nessas instruções aqui, vão os comandos que a gente colocou aqui, o escrevo, leia, o cálculo de idade, que a gente colocou no nosso português estruturado. Então, escreva ano de nascimento. Lembra que cada instrução dentro do Chapan tem seu próprio retângulo, né? Depois leia ano NASC, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. O cálculo da idade, que é recebe idade, recebe ano ref menos ano NASC. Escreva a idade. Depois uma nova mensagem, escreva para outra pessoa, 1 para sim, 2 para não. E o leia resp para a gente atualizar, para a gente dar um valor, né? Para verificar se a gente continua ou não executando o loop ou a estrutura de repetição aqui. Beleza? Então, esse aqui são os símbolos, é o diagrama que a gente utiliza para representar a estrutura do while. Beleza, companheiros? Vamos embora? Bom, e agora, última parte, né? Passando isso tudo para o C. Vamos ver quais são as estruturas, quais são os comandos que a gente vai utilizar no C, que é o que vocês acho que gostam mais, né, de estar na programação, para representar um do while, né, ou um faça enquanto. Então, vamos começar aquela estrutura básica de import, de include das bibliotecas. A gente precisa do stdio. Por quê? Porque a gente tem vários printf, scanf, né? Printf escreva, scanf os leias aqui, beleza? Função principal main, onde vai começar o nosso programa, abre e fecha as chaves, aqui para delimitar o bloco que a gente que vai conter as instruções do nosso programa que a gente está criando. E aqui eu já declarei, né,
todas as variáveis que a gente vai utilizar. Declarei todas como inteiros, né? Porque ano de referência vai ser inteira, o ano, né? Ano de nascimento também vai ser inteiro, a idade da pessoa também será inteira, e o resto, porque a resposta é 1 ou 2, também é inteiro. Então, todos os dados, todas as variáveis que vão conter dados do nosso programa são do tipo int, são do tipo inteiro, então eu posso declarar dessa forma: int, ano ref, vírgula, ano nasc, vírgula, idade, vírgula, resp. Beleza? Podem colocar nomes por extenso, nomes claros para vocês. Bom, aqui, as primeiras duas instruções no Chapan que não fazem parte aqui, ó, eles não compõem o bloco de repetição, né? Estão fora, então por isso que eles estão nesse nível, aqui no mesmo nível da declaração das variáveis. Printf e scanf. Printf, informe o ano de referência, né? Para o usuário saber o que ele vai ter que digitar. E depois o scanf para a gente pegar o que o usuário digitou aqui e jogar dentro da variável ano ref, ano de referência. Beleza? Aqui nenhuma novidade. Agora sim que a gente vai ver o comando novo que a gente vai trabalhar, que é o comando do while. Por isso que a gente fala do while, agora vocês vão entender. Aqui é o faça enquanto, do faça, né, fazer em inglês, while enquanto, também em inglês. Tá? Então tá aqui o comando para a estrutura de repetição com teste de saída no final do laço. Faça, abre e fecha chaves. Bom, aqui de novo, entre essas chaves vão estar todas as instruções que compõem o bloco que pode ser repetido no nosso programa. Então, tudo que tiver aqui dentro, aqui no Chapan, né, que a gente nota aqui, ó, tudo que estiver circundado por esse L, vão ser as instruções que vão estar aqui dentro. E do lado das chaves, a gente vai ter uma estrutura, vai ter uma palavra-chave while, tá? Que corresponde ao enquanto aqui que a gente está testando. Enquanto o quê? Enquanto esse teste for verdadeiro, eu fico executando o meu loop, né, meu laço de repetição. Atenção aqui que no do while, depois que a gente tiver o teste, né, o abre e fecha parênteses, o teste que a gente vai estar fazendo, no caso a gente vai estar verificando se resp é igual a 1, porque se for igual a 1 a gente continua, né, executando a instrução, o laço de repetição. Tem esse ponto e vírgula aqui que a gente acaba esquecendo, né? Enfim, só perceba que a gente precisa ter esse ponto e vírgula para fechar. Bom, o que vai aqui dentro? Aqui dentro vão as instruções normais que a gente está acostumado a trabalhar. Ou seja, printf, scanf para o ano nasc, depois uma instrução para calcular a idade do usuário, a idade recebe ano ref menos ano nasc. Depois um printf para imprimir o valor que eu calculei, essa idade aqui. E por fim, né, pessoal, um printf, scanf para a gente pedir para ele digitar se ele quer continuar ou não calculando outras idades. Então, e ele vai digitar 1 ou não, e esse 1 não. 1 ou 2, né? 1 para sim e 2 para não. E esse valor vai ser atribuído a essa variável resp aqui, e aí eu vou poder testar. Né? O while resp for igual a 1, eu fico executando aqui. Vamos criar esse programinha no dev, para a gente ficar com ele, praticar já um pouquinho aqui, né? Então, arquivo, novo, arquivo novo, arquivo fonte, vamos lá. E aí vamos começar a criar o nosso algoritmo lá. Basicamente, a gente vai ter que ter o quê? Primeira coisa que a gente já está acostumado, hashtag include, stdio.h, né? standard.io.h. Você lembra que essa biblioteca que vai conter os comandos para entrar e sair do printf, scanf, main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, aqui é o escopo, né, o corpo da minha função principal, tudo que vai estar relacionado ao meu programa vai estar aqui dentro. Beleza. O que a gente tem que fazer? Vamos declarar umas variáveis, mas vamos declarar à medida que a gente vai precisando. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa do ano de referência. Então, int ano ref. Definimos aqui o ano de referência. Beleza, depois a gente vai completando com as demais. Então, printf, vamos pedir para o usuário, né, digite um ano de referência, ano de referência. Beleza, 2 pontos. Bom, isso é a mensagem que vai ser apresentada ao usuário. Bom, ele vai ler e vai digitar algum ano de referência, a gente tem que colocar esse cara em algum lugar. Então, scanf, esse é meu comandinho para a gente jogar o dado em uma variável. Scanf, o primeiro argumento dessa função é o código de formatação do tipo de dado que a gente está salvando. Ano ref é inteiro, então é %d. Vírgula,
Segundo parâmetro, vamos jogar isso no endereço que vai estar a variável ano ref. Então, endereço e comercial, ano ref, ponto e vírgula. Bom, já pegamos o dado que o usuário digitou e jogou dentro dessa variável. Bom, beleza. Agora olhando para o algoritmo, agora é uma estrutura de... Isso aqui era fora da repetição, por isso está no mesmo nível aqui de dentação da declaração. Agora a gente vai para a estrutura de do while. Bom, faça do... Aqui abre e fecha chaves, faça tudo que estiver aqui dentro várias vezes enquanto while, o quê? O teste é resp for igual a 1. Vamos lá, vamos declarar o resp aqui, resp. Enquanto essa variável que é um inteiro, que vai ser 1 ou 2, for igual a 1. While resp, sempre para testar igualdade igual, né? Se for um igual vai ser a atribuição. While resp igual a 1, ponto e vírgula. Beleza? Então aqui eu defini a minha estrutura de repetição do while. Então aqui dentro, agora, nessas linhas aqui, eu vou colocar o código que pode ser repetido se essa condição for, enquanto, né, essa condição for verdadeira. Beleza? O que ele está dizendo que a gente tem que fazer? Primeiro, vai colocar uma frase para o usuário digitar o ano de nascimento. Então, printf, né, para orientar o nosso usuário, digite um ano de nascimento. Ano de nascimento. Beleza, nascimento. Ok. Bom, a gente tem que jogar esse dado em alguma variável. Então, a gente não criou essa variável. Vamos criar lá, vírgula, ano nasc, né? Ano de nascimento. Ok. Vamos fazer que nem a gente fez aqui no ref, só que agora a gente vai fazer um scanf, vai jogar esse dado dentro de uma variável que a gente está definindo aqui. Então, também é inteiro, então é %d, vírgula, no endereço, qual endereço? No endereço do ano nasc, que é a outra variável que eu estou trabalhando. Beleza? Então, já temos as duas variáveis, ano ref e ano nasc. E agora a gente tem que fazer o cálculo. Qual é o cálculo? Bom, a gente vai ter que ter uma outra variável para receber o resultado desse cálculo. A variável é idade, né, que a gente tinha utilizado. Idade. Que a gente está olhando aqui no algoritmo, aqui no Chapin. O que o cálculo da idade nos diz? Bom, a idade recebe o ano ref menos o ano nasc, menos o ano nasc. Então, idade recebe é igual ano ref menos ano nasc. Aqui eu fiz uma coisinha diferente do que está previsto no algoritmo. Aqui, ó. Aqui no algoritmo está no ref e no nasc, tudo em minúsculo. Aqui eu estou usando camel case, né, que eles chamam. Enfim, essa primeira letra da segunda palavra eu estou usando em maiúsculo. Então, só se atentem aqui, né, pessoal? Está um pouquinho diferente, só o nome das variáveis, mas vai dar tudo igual. Só mantém o padrão. Idade recebe ano ref menos ano nasc, e eu tenho que imprimir, ó. Escreva a idade, está no nosso algoritmo. Então, printf. O que, pessoal? Idade do vivente, idade, dois pontos, aí %d, porque eu vou colocar a idade que eu calculei aqui nesse texto aqui dentro. Por isso que eu tenho que usar o código de formatação do nosso tipo de dado. No caso, a inteira é %d. Vírgula quem que eu quero imprimir aqui nesse %d é o idade que eu calculei aqui, né? Então, printf idade. Beleza? O que está faltando fazer? Está quase terminando aqui. Falta a gente só pegar e colocar um dado, um valor para essa variável, né? Senão ele vai testar, não tem nada dentro dela, aqui a gente só declarou, mas não jogou nenhum valor. Vai ficar testando se é igual a 1, mas a gente tem que inicializar essa variável. Então, vamos lá. Aqui tem um escreva. Deseja calcular outra pessoa? Então, printf calcular outra pessoa, digite 1 sim, 2 para não. Beleza? E agora, ponto e vírgula, tem que jogar esse dado que vai digitar o 1 ou 2 para dentro de uma variável, scanf. Qual variável, pessoal? A variável que eu estou testando aqui embaixo. Vírgula e resp. Ponto e vírgula, terminou. Tá aí o nosso programinha, primeiro programinha com uma estrutura de repetição. Vamos ver se não errei nada aqui. Vamos salvar esse cara. Salvar ele.
mudar o tipo de arquivo. Aqui vou chamar de exemplo do while. Beleza, exemplo do while, ou faça enquanto. De novo, botem os nomes significativos para vocês se acharem nos arquivos de vocês. Salvei, agora eu vou executar. Executar, compilar e executar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai abrir uma telinha, assim se espera, tá aqui. Ó, primeira telinha, digite o ano de referência. O ano de referência vai ser isso de uma vez. A gente tinha colocado lá 2020, né? 2020. Vamos botar 2030, para saber qual a idade que a gente vai ter lá em 2030. Entrei aqui, digite um ano de nascimento. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em 2000, vamos ver. Qual a idade que ele vai ter em 2030? Aqui ficou ruim. Vamos 30, né? Faltou um /n. Calcular outra pessoa, 1 para sim, 2 para não. Então, deixa eu ajeitar aqui, vai ficar melhor, mais agradável de enxergar. Botar um /n aqui para dar aquela quebra de linha, né? Pode usar mais de um se quiserem quebrar em duas linhas, /n. Calcular outra pessoa, 1 para sim, 2 para não. Dá um espaço aqui para o usuário também ficar grudado. Agora sim, vamos rodar de novo o programa para ficar mais agradável a leitura, mas sempre digite um ano de referência, 2030, né, que a gente tinha colocado. O cara que nasceu em 2000 vai tentar digitar 30 anos. Dei 2 /n, vejo que já quebrou em duas, quebrou essa linha e quebrou essa outra. Calcular outra pessoa, 1 para sim, 2 para não. Vamos lá, sim. Digite um ano de nascimento. Perceba que o ano de referência segue o mesmo, porque não faz parte da estrutura de repetição, e foi ido fora. A gente vai calcular só a partir só isso aqui que vai repetir, só o que está dentro da estrutura do while. Vamos lá, um cara que nasceu em 1995. Quantos anos tinha o cara? Ou vai ter o cara em 2030? 35 anos. Calcular outra pessoa, digite um ano de nascimento. Então, 1980. Uma quebrada aqui, 79. Quanto é que o de 79 vai ter lá em 2030? 51 anos. Beleza? Calcular outra? Não. Aí vai terminar de executar e acabou o nosso programinha. Beleza, pessoal? Importante essas estruturas de repetição vão nos ajudar muito a desenvolver os nossos algoritmos, tá bem? Então, vai ficar bem mais interessante, bem mais interativo agora nos nossos programas, tá? Obviamente, a gente vai começar depois a mesclar estruturas de repetição com estruturas de tomada de decisão e fiel, e aí vai ficar cada vez mais legal, mais interessante os programinhas que a gente vai criar. Bom, para fechando, estamos fechando aqui a forma geral então do comando do while, tá, que é o que a gente vai ver hoje. Faça tudo que tiver entre essas chaves, né, enquanto uma condição testada for verdadeira. Então, tu vai executar esses N comandos aqui repetidamente enquanto a condição for verdadeira. Uma vez que a condição seja falsa, termina e segue o byte, né? Segue executando o algoritmo que tiver abaixo da estrutura de repetição. Aqui, quando a gente tiver apenas um comando a ser repetido, as chaves podem ser omitidas. Mesma coisa, mesma premissa lá que a gente utilizava na if-else, né? Ou seja, só tinha um comando no if-else, ou no do while a gente pode omitir isso. Mas tem que ter só um comando. Tendo 2 comandos ou mais, a partir de 2 comandos a gente tem que colocar as chaves. Eu sempre sugiro que vocês coloquem as chaves, porque fica mais claro de entender o que está acontecendo. Tá bem, pessoal? Bom, acho que é isso. Próxima aula a gente vai ver uma outra estrutura de repetição, tá? E outros exemplos. Pessoal, a partir de agora não. Pratiquem bastante essas estruturas de repetição, são muito importantes e só com muita prática para a gente pegar o seu funcionamento. Tá bem? Já está bem longo essa videoaula. Um abraço, qualquer dúvida, mandem, criem tópicos e conversem com os nossos tutores, né? Enfim. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais!